E na aula de hoje vamos falar sobre as modalidades didáticas, que é o conjunto de estratégias didáticas para tornar efetivo o ensino. A mais antiga das modalidades didáticas, com certeza, é a aula expositiva. Quem é que nunca teve uma aula expositiva? Bem, essa modalidade didática, que é considerada mais simples e mais antiga, ela tem como objetivo informar o aluno. O aluno, então, passa a ser apenas um mero espectador, receptor passivo do conhecimento do professor. Vale destacar que, não muito raro, o professor acaba sendo um mero repetidor do conteúdo que está presente no livro. Como ponto positivo, o professor ele pode transmitir para o seu aluno aquela empolgação que ele tem sobre aquele conteúdo pelo qual ele ministra a aula. Outra vantagem é que é um processo muito econômico. Um professor pode ministrar uma aula para dezenas de alunos ao mesmo tempo. Como pontos negativos, podemos destacar a passividade do aluno. Ele apenas fica parado, sentado, assistindo a aula e recebendo conhecimento, sem poder emitir a sua opinião. Outra modalidade didática é a aula expositiva dialogada. Muito parecida com a aula expositiva, ela tem a diferença que nesta modalidade o aluno ele tem espaço para fazer perguntas e até emitir opiniões durante a aula. Dessa forma, ela tem como vantagem as mesmas vantagens da aula expositiva. É um processo econômico, um professor pode ensinar vários alunos, o professor pode transmitir o seu entusiasmo e acrescentamos uma outra vantagem, que é a questão do aluno poder interagir, tirar suas dúvidas diretamente com o professor durante a aula. Como ponto negativo é que o aluno ele acaba muitas vezes, por poder interagir durante a aula, quebrando a sequência lógica do professor. Eu fui professor de educação básica por 12 anos e sou professor de ensino superior atualmente, mas muitas vezes aconteceu o seguinte: eu ministrando a aula, que em algumas situações foi expositiva, e um aluno fazia uma pergunta que me levava então a pensar naquele questionamento e muitas vezes fazia perder a sequência lógica do que estava sendo ensinado. O que é normal de acontecer, apenas o excesso que deve ser evitado, que a gente tenha realmente um planejamento de como vai começar a aula e vai terminar. Mas então, cabe ao professor trabalhar essa questão para que o imprevisto, que é a pergunta do aluno, possa caminhar de acordo com os objetivos da aula. Outra modalidade didática que cada vez mais está sendo utilizada são chamadas discussões. Nesse caso, o professor ele propõe um tema que é estudado e debatido pelos estudantes e o professor ele vai atuar como um moderador das discussões. Como ponto positivo é que o aluno ele vai formar e emitir opinião. Quantas vezes seria interessante você propor um tema ao invés da sexualidade? Você apresentar apenas slides explicando o que é fato, mas muitas vezes tem temas que cabem muito mais o aluno ele ser colocado a pensar naquela temática, a emitir opinião. O aluno é a favor ou contra o aborto? É a favor ou contra o uso da pílula do dia seguinte? Então vai muito além do que a gente tem numa aula expositiva. A discussão ela abre margem para a opinião, usando o conhecimento científico, os saberes de todas as disciplinas para você emitir uma opinião. Aspectos negativos. Como os alunos muitas vezes não têm o hábito de participar de uma discussão, até que ele aprenda a respeitar a opinião do outro, podem haver alguns atritos nessa atividade. Então, o professor cabe também preparar o aluno. E agora vamos falar da modalidade didática demonstração. A demonstração ela é muito semelhante à aula prática, só que a diferença fundamental é que a demonstração ela é feita somente pelo professor, somente pelo docente. No caso, ele tem uma experiência, alguma coisa que ele quer mostrar para a turma, que somente ele tem o material. Então ele faz a experiência, ele mostra o material para toda a turma ao mesmo tempo que observa. Já que vai ser feito somente pelo professor, é fundamental que o material esteja visível para todos.
Como pontos positivos, podemos destacar: o professor ele precisa de pouco material para fazer. Imagina que você fosse fazer uma aula prática para 40 alunos. Se cada aluno fosse utilizar o material, ou até mesmo em equipe, sei lá, 5, 6, 7 equipes para contemplar esses 40 alunos, seria muito mais complicado. Já a demonstração, ele pode ter o seu material, mostrar para toda a turma, ou seja, torna mais econômico o processo. Ponto negativo da demonstração é a própria essência dela, é que só o professor ele faz. O mesmo aspecto positivo também pode ser, de certa forma, negativo. O aluno, ele apenas observa, ele não realiza. E para quem acredita e defende que só se aprende fazendo, nesse caso da demonstração, o aluno não faz, quem faz é o professor. A próxima modalidade didática são as famosas aulas práticas. Nessa modalidade, todos os estudantes realizam experimento sob supervisão do professor. Quando eu era estudante de ensino médio, eu adorava quando tinha alguma aula que a gente tinha que colocar a mão na massa e fazer o experimento em si, virar um mini cientista. Então isso tem muito a ver com o que podemos defender como ponto positivo para as aulas práticas. É que o aluno ele é colocado diante de uma investigação científica simples, ele é colocado a pensar num problema e na sua resolução. Seja um experimento de química, física ou biologia ou outra disciplina, a verdade é que o aluno, ao trabalhar numa aula prática, ele também acaba desenvolvendo o aspecto de trabalhar em equipe. Saber conviver com a pessoa que pensa diferente, tomar uma decisão única para o grupo, isso também é um dos pontos positivos da aula prática. Aspectos negativos. A aula prática ela demanda mais tempo e planejamento. Já pensou? Se você tem uma aula prática de 50 minutos que você vai realizar numa turma, você não pode chegar naquela sala somente na hora de executar a aula. Você tem que planejar antes, você tem que preparar o laboratório. Se não tiver um laboratório e for na sala, tem que levar os materiais para lá, ou seja, demanda mais tempo e a quantidade de material para as equipes ou mesmo individual, se for o caso. E a próxima modalidade didática são as famosas excursões ou aulas de campo. Eu particularmente sempre gostei de aula de campo, tanto quanto aluno como professor. Existem muitas coisas que nos trazem boas lembranças quando o aluno vai para uma aula de campo, né? E o que é uma aula de campo ou excursão? É quando o aluno vai para um ambiente externo à sala de aula para observar ou para coletar. Externo, quando eu digo, não precisa ser fora sequer da escola. Uma aula de campo ela pode ser dentro da escola, pelo pátio, pode ser visitando um jardim da escola, ou em torno da escola, na comunidade, nas ruas próximas da escola, ou em outra localidade, em outro bairro, em outra cidade, ou até em outro estado ou país. Aspecto positivo: estimula o interesse e a participação do estudante. Sempre vi isso enquanto professor, que quando tinha uma aula de campo, muitas vezes alunos que eram muito calados, na aula de campo, você via até o brilho dos olhos dele, e a timidez de perguntar muitas vezes era vencida pela curiosidade numa aula de campo. Um ponto positivo é que os alunos eles podem ser guiados por um roteiro que dê um objetivo claro, até para que eles não fiquem soltos e saibam muito bem o que devem coletar ou observar. Aspectos negativos: de modo geral, um docente, um professor, ele é pouco para supervisionar uma aula de campo. Até porque, pela curiosidade, o estudante, o jovem, ele fica muito atento a tudo que está ali. Então pode ser que algum outro acabe se desviando, digamos, dos colegas, o que muitas vezes, dependendo do local, pode ser perigoso. Ou seja, o ideal é que você tenha mais pessoas para ajudar a guiar aquela aula. Outro aspecto negativo é que, dependendo da disciplina, podem surgir perguntas mais do que nunca inesperadas. Por exemplo, quem é da área da biologia, a pessoa vai para uma floresta e é natural que os alunos queiram saber que planta é essa, que animal é esse. Ora, mas se você saber o nome de uma planta que você acabou de ver, a identificação ela não é tão simples. Mesmo para um especialista na área, a identificação pode demorar dias ou até mais.
agora da modalidade didática simulação, ela é uma situação problemática na qual os participantes eles têm que tomar decisões e prever as consequências de suas decisões. Neste tipo, seriam enquadrados alguns tipos de dramatizações e algumas atividades realizadas pelo intermédio de computadores. E seguindo a mesma lógica que utilizamos para as demais modalidades didáticas, quais os pontos positivos? Bem, o estudante ele estimula a criatividade e a desenvoltura. Ele percebe uma situação problemática e tem que tomar uma decisão frente àquela situação. Por exemplo, imagine que a sala imagine um júri, onde vai ter o advogado, vai ter o juiz, vai ter o réu e os demais personagens de um julgamento. Os estudantes eles vão ter que ganhar um embasamento, buscar a criatividade para defender ou atacar o seu réu e assim vão ter uma desenvoltura maior frente àquela temática. Pontos negativos. Se é uma situação onde existem detalhes, é preciso perceber se cada detalhe se encaixa no enredo geral daquela simulação. Outra modalidade didática é a instrução individualizada. Nesta modalidade, o estudante tem a liberdade para seguir a sua própria velocidade de aprendizagem. Quem é que nunca fez um estudo dirigido? O professor passa um conjunto de questões, o aluno leva para casa para ser um guia para o estudo de uma avaliação mais complexa. E aí ele faz, de repente, naquele dia só deu para fazer 3 questões, faz aquelas 3, ou que ele quer fazer tudo. Pode ser também, desde que acima de tudo ele respeite o seu ritmo de aprendizagem. Instrução programada, também é uma possibilidade, ou mesmo atividades gerais com o uso do computador. Como pontos positivos, percebemos que nessa modalidade é respeitado o ritmo do aluno, a sua capacidade, a sua característica enquanto indivíduo. Outro ponto positivo é que é respeitado também o horário livre que o estudante possui. Se ele só pode estudar à noite, então à noite ele vai fazer as atividades para ter a sua aprendizagem. Se ele pode somente durante o dia, é durante o dia que ele vai fazer. Se ele pode somente aos finais de semana, nos finais de semana ele vai fazer as atividades e vai ganhando conhecimento dessa forma. E como tudo na vida também tem esse lado negativo, os aspectos negativos é que o estudante ele vai ter que ter muito mais autodisciplina, já que não vai ter um contato presencial ali com o professor. Ele vai então ter que se policiar mais. Porque tudo bem, ele tem que seguir seu ritmo, mas ele também não pode ficar semanas ou meses sem ter contato com o material de estudo. E agora vamos falar dos projetos, que eles configuram outra modalidade didática. Os projetos são atividades desenvolvidas ou por um estudante ou por um conjunto de estudantes. E eles vão encontrar um problema, buscar uma solução. E nesta solução vai ser gerado ou um relatório, ou a construção de modelo, ou mesmo a construção de algo físico. Pontos positivos. Vai despertar a criatividade, liderança, a capacidade de resolver problemas, enfim, todos esses aspectos vão ser desenvolvidos, bem como o trabalho em equipe. Quando for um trabalho que desenvolva uma equipe, vai ser possível ver como o aluno se desenvolve tendo que gerenciar tantas cabeças e tantas mentes diferentes. Aspectos negativos. Os projetos eles demandam tempo livre, ou seja, fora do ambiente escolar, fora da instituição, ele vai ter que se dedicar ao projeto, e nem todo estudante tem tanto tempo assim, livre para se dedicar aos projetos. E atritos podem acontecer. Muitas vezes os projetos eles vêm acompanhados de competição. É competição de uma equipe contra a outra, mas nem sempre, claro. E assim, esses atritos podem surgir dentro da própria equipe. Nem todo mundo sabe ganhar, nem todo mundo sabe perder. É um aspecto negativo, mas que também tem aspectos positivos nessa problemática, porque precisamos aprender tanto a ganhar quanto a perder.